Bem, bom dia a todas as pessoas. Estamos aqui na sala da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no programa de pós-graduação em Educação PPGE e Campus CPTL Três Lagoas, mestrado em Educação, para a defesa da dissertação do Marcos Vinícius Cosmo Morila Caetano, cujo título Cinema Nacional, Crianças, Infâncias e Educação Infantil, foi desenvolvido no grupo de pesquisa EduForp, né, Educação, Formação e Cultura na Sociedade Contemporânea, por me orientado essa pesquisa. Marcos, por favor. Só um momento. A banca examinadora está composta pela professora doutora Jaqueline Aparecida Zarbato e pela professora doutora Juliana Suemi Galindo e pela professora doutora examinadora externa, a professora Juliana, a professora Jaqueline, examinadora interna, e a professora Ilma de Souza, examinadora interna do programa de pós-graduação de Educação CPTL. Agora sim, Marcos terá direito a falar durante 20 a 30 minutos, quando eu levantar a mãozinha, porque falta 5 minutos para você encerrando. Por favor. Olá, pessoal. Bom dia a todas, todos, todes. Queria agradecer aqui a presença de todos que estão aqui presentes. É muito bom esse momento aqui de conseguir falar e ser ouvido. Me parece ser um momento onde a gente consegue falar e ser ouvido de fato e ser lido também. Me parece um momento importante, né? Bom, primeiramente, gostaria de agradecer, obviamente, a composição da banca, né? Professora Ilma Regina de Souza, da UFMS, professora Jaqueline Zarbato e professora Juliana Galindo, todas doutoras, professoras de excelência, que, com certeza, vão contribuir de alguma forma para a revisão, né, desse trabalho que entrego aqui nesse momento, intitulado Cinema Nacional, Criança, Infância e Educação Infantil, né? Eu sou Marcos Vinícius Cosmo Morila Caetano, sou formado em cinema pela Universidade Federal de Santa Catarina, né? Um curso voltado muito para a intersecção entre filosofia e artes, e atualmente mestrando em educação, mais precisamente na linha de pesquisa 1, onde a gente tem a intencionalidade, né, de estudar a educação e infância e as diversidades, né? Então, isso me parece importante, porque é norteador também da pesquisa, essa linha de pesquisa, a forma como se articula essa linha de pesquisa. E, obviamente, essa pesquisa está localizada no escopo do grupo de pesquisa EduForp e, precisamente, no projeto Mediações Culturais, Formação e Teoria Crítica, um grupo de pesquisa liderado pelo professor Christian Muleca Muewa, a qual devo muito à execução desse projeto, esse texto, né, essa dissertação. Essa dissertação só foi possível graças ao convite e à orientação do professor Christian. Então, a quem agradeço muito. Bom, a pesquisa está organizada de uma forma flaner, né, e aí também é uma das necessidades que tenho, assim, um passeio, uma espécie de passeio, caminho sobre em relação a alguns temas que me acho importante, né, dentro desse escopo, né. Então faço primeiro uma apresentação breve de quem sou, acho importante dizer quem sou. Depois, na introdução, traço algumas balizas que são balizas acadêmicas, né? Então, me justifico, traço um percurso metodológico, adoto sujeitos para pesquisa. Então, e já nessa introdução faço uma breve conclusão também, que retomo no final. Então, na seção
eu busco compreender a interseccionalidade da criança, né, no contexto da educação infantil. Na seção 2, tento compreender o cinema nacional na dimensão das infâncias. Na seção 3, tento compreender o rizoma como chave de leitura no cinema nacional para a educação infantil, né? Depois trago algumas considerações finais, que não são conclusões, já que o texto ou a pesquisa não se encerra nessa dissertação, mas é um caminho, perspectiva alguns caminhos a serem trilhados. Então, também, obviamente, uso de referências bibliográficas e filmográficas, também alguns filmes que me sustentam na dissertação. Bom, então, falando brevemente, um pouco mais ampliado do que primeiro eu acho importante me apresentar, principalmente porque me sinto um pouco desconfortável numa ciência que adentro agora, que é a ciência da educação, né? Então, me parece ser um processo deshipnótico do cinema, assim, que de deshipnose mesmo de cinema, que me parece um processo importante e colaborativo a um campo de pesquisa em uma condição de pesquisador que, obviamente, é extremamente singular de um graduando em cinema estudando a educação. Então, sou propositivo em diversos feixes de instantes, em diversas direções. Me vejo também, em certa medida, como sujeito da pesquisa, já que quando eu falo sobre as crianças, em parte, ou quando falo sobre conceitos, em parte, estou falando também sobre mim, né? Bom, então, como introdução, o tema originário dessa pesquisa é a percepção da criança diante do cinema nacional na escola. Subsidiariamente, observamos o cinema nos limites da educação infantil. Então, no objetivo, eu pretendo analisar a relação entre cinema nacional, criança e infância na educação infantil, sob uma perspectiva antropológica da criança, né? Então, com esse objetivo geral, eu traço alguns objetivos específicos, né? Que são, primeiro, de analisar as dimensões formativas do sujeito, e aí adentro algumas questões como raça, gênero, infância, de uma forma flanê, e depois tento perceber como a homogeneização das identidades podem ser utilizados como instrumento de controle social, e aí acho importante trazer a questão da indústria cultural de Adorno, que me parece ser uma questão importante para a dissertação, né, fundamental, compreender e tentar, num terceiro movimento de objetivo específico, tentar superar esses processos autoritários da indústria. Bom, como percurso metodológico, a abordagem, obviamente, é uma abordagem qualitativa, né? Esse texto se localiza na intersecção entre a filosofia, o cinema e as artes, de modo geral, e a educação, né? Então, como instrumentos de pesquisa, uso de documentos, filmes e perspectivas teóricas, pensando que esse percurso metodológico, obviamente, reside nas ciências humanas, né? Que são umas ciências sociais dentro, onde o cinema adentra, né? Onde o cinema está, de forma geral, né? Então, a ideia não é produzir um catálogo de filmes ou uma agenda pedagógica a ser seguida, mas traçar perspectivas, caminhos possíveis, sem haver um controle massivo sobre quais filmes ou quais perspectivas as professoras ou a educação infantil deveria adotar em seus projetos pedagógicos, né? Então, obviamente, também aqui, uma coisa que me parece ser muito importante é a adoção da forma ensaística. A forma ensaística que ela é defendida por Adorno. Importante trazer ela,
porque, em certa medida, me vejo, muitas vezes, fazendo algo que estou fazendo pela primeira vez, estou adentrando pela primeira vez. Então, tento olhar por perspectivas que muitas vezes são perspectivas negligenciadas ou pouco visitadas, né? Então, nesse sentido, me lanço, em grande medida, ao desconhecido e, obviamente, espero as consequências desse me lançar ao desconhecido, que muitas vezes culmino no erro, né? Chego no erro, né? Então, a ideia é de que a gente vive numa era ou num momento de muito conforto, né? A gente vive com muito conforto e muita harmonia, né? Um certo processo de homogeneização. Então, a ideia do ensaio é esse deslocamento que propõe de sair do conforto, né? Bom, rapidamente sobre os problemas da pesquisa. Os problemas da pesquisa é entender o cinema não como um tapa-buraco, como um momento de passatempo, ou esse processo que existe hoje de desvalorização da fruição do cinema, que o cinema precisa estar sempre associado a uma outra coisa, às vezes ao brincar, às vezes a outras ferramentas que o tornam válido, né? Então, o cinema, de certa forma, ele é, na perspectiva deleuziana, uma forma de exercer o pensamento. E eu acho que esse conceito, essa forma de exercer o pensamento que deve ser valorizada pela educação, né? Assim, entender o cinema como capaz de te deslocar, né? E te fazer pensar sobre você mesmo, sobre o mundo, né? Como fundamentação teórica, alguns pesquisadores, alguns teóricos, são muito importantes aqui, como já disse Theodor Adorno, na sua concepção de ensaio, de indústria cultural, de semi-formação. Depois chego a Deleuze, também um teórico do cinema, tá? Então, os primeiros contatos que tive com Deleuze eram já na graduação em cinema, e alguns conceitos que acho importante, é o conceito de rizoma, de diferença, de máquina desejante, de devir, de antiébdio, que me parece, em grande medida, que com esses conceitos, Deleuze propõe caminhos ao autoritarismo, né? Assim, como se livrar do autoritarismo da indústria cultural, né? Então, me parece ser importante. Obviamente, Clarice Kohn, na questão da antropológica, me faz ver a criança de uma forma diferente, assim como Bauman, em Modernidade Líquida, faz perceber também a criança de uma forma diferente. Alguns personagens também, eu trago alguns personagens para compreender essa dinâmica, essa intersecção entre cinema e a criança na educação infantil, que são os personagens Flaner, Fausto, o Flaner, obviamente, defendido ou apresentado por Benjamin, e o Fausto por Goethe. Me parece que são dois personagens que estão sempre no caminho, estão sempre à busca de algo que interessa, algo que o provoca o desejar, né? Que é desejante. Estão sempre na busca daquilo que lhe apetece. Me parece importante, nesse sentido, essas duas figuras, porque é assim que me vejo quando escrevo também, né? Obviamente, também faço algumas aproximações a alguns filmes. Então, na seção 1, rapidamente, o tempo já está dando, busca encontrar a interseccionalidade entre a criança no contexto da educação infantil. Então, principalmente compreendendo a criança, que ela não assume uma função, ela não assume não se assume como um sujeito inerte, ela se assume sempre como um sujeito em movimento, em deslocamento, né? Não é finito. E me parece que adentrar algumas diversidades da infância me fazem perceber isso. Em todas as dimensões que entro, percebo esse movimento, esse devir, né? Devir criança. Na seção 2, Cinema Nacional,
na dimensão das infâncias, vou percebendo que essa subjetividade, esse devir criança, aparece em disputa, já que existe um jogo, uma guerra cultural que é opressora, que é mandatária das subjetividades. Me parece isso. Então, em certa forma, a ideia é que a indústria cultural, em grande medida, ela pasteuriza os sujeitos, né? Ela harmoniza, ela conforma. Na seção 3, o Rizoma como chave de leitura, cinema nacional e criança para a educação infantil, eu busco, então, obviamente, esse me parece o ápice da pesquisa, assim, eu busco estabelecer uma construção das subjetividades infantis, né? As subjetividades a partir das diversidades, né? E perceber não só a subjetividade infantil a partir da diversidade, aquela diversidade defendida por Deleuze, mas como o cinema a partir das diversidades também. Então, me parece importante pensar o cinema como uma forma de exercer o pensamento para a diversidade, né? Como uma espécie... O cinema, então, assume um locus de resistência cultural que me parece ser importante na educação infantil também. Bom, como considerações finais, compreendo, então, que o cinema industrial ele não pode ser visto como um mero entretenimento, né, aquele que entretém, que harmoniza, que apenas alegra, mas ele precisa ser levado a sério. O cinema precisa ser levado a sério. Me parece que essa é uma das grandes bandeiras desse texto que trago. E que o cinema na escola, ele também, obviamente, precisa valorizar a diversidade e a multiplicidade estética da arte, não só da arte, mas como dos sujeitos, né? E o cinema nacional pode produzir sentidos outros que podem transformar e suportar verdades móveis, né? Verdades móveis, singulares móveis, né? Então, obviamente, só para finalizar, não tenho a intenção aqui de apresentar boas ideias, né? Ou seja, ideias sacramentais ou cartilhas, ou oferecer à escola um banco de filmes que devem ser seguidas, né? Porque percebo que, em grande medida, a moral tentada com esse tipo de cartilha é hipócrita, no sentido de que quando você cerceia o olhar da criança, ela busca romper com esse cerceamento, né? Então, me parece que não busco uma homogeneização nem para o cinema estrangeiro, nem para o cinema nacional, mas entendo que a diversidade me parece ser algo que enriquece o cinema nacional na educação infantil. Pessoal, brevemente é isso. Obrigado. Obrigado novamente, professora Jaqueline, professora Juliana, doutoras, professora Ana que não está aqui, professor Christian. Muito obrigado.